Olá a todos e todas, nós somos Celta Mania, Mania de Ser Celta. Eu sou João Nascimento e lhes acompanharei em mais um episódio. Para conhecer um pouco mais do nosso projeto, nos acompanhe no Instagram, @CeltaManiaCast, e para mais informações ou entrar em contato conosco, celtamaniacast@gmail.com. Hoje nós falaremos sobre apadrinhamento. E para nos acompanhar nesse diálogo, estamos aqui com o Hugo. Eu gostaria que você apresentasse para os nossos espectadores. Oi, gente, tudo bom? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Tá sendo bem legal. A gente tá tendo aqui várias ideias juntos, tá ótimo. Vou me apresentar um pouquinho, né? Vamos lá. Bem, meu nome é Hugo, né? Como já foi apresentado. Meu nome de caminho no druidismo é Liwlimoth Blodeuith. E eu sigo o druidismo moderno como uma espiritualidade, uma filosofia. E sou filiado à OBOD, faço o curso de bardo pela OBOD, né? Ainda estou desenvolvendo esse estudo dentro da ordem. Sou da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, né? Ali uma região bem fronteiriça, então várias culturas ali. Rico. É Muito riquíssimo, rico. justamente, um caldeirão. Também sou professor de história. Então, pessoa Multifuncional. doida. Droida. Então, eu acho que só para esclarecer como a gente chegou a esse tema e como a gente tá aqui junto, tirando o evento que trouxe você a São Paulo. É verdade, gente. Você esqueceu do evento. Meu Deus do céu. É o. A terra e do mar. O tema. É um tema que eu comecei a desenvolver uma pesquisa para um evento. E o Hugo já tinha um trabalho desenvolvido e eu não conhecia o trabalho dele. Quando ele descobriu que eu estava desenvolvendo um trabalho com a mesma temática e pesquisando sobre o mesmo tempo, a gente não. Precisamos conversar. Sim, ainda mais quando a gente descobre que a gente não tá doido. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Ser doido às vezes também é bom. É verdade. Mas ser doido junto é melhor. Bem melhor. Então, pra gente começar, eu acho que a gente pode desconstruir Sim. o apadrinhamento. Ou o título que a gente colocou do episódio com apadrinhamento. Sim, com certeza. Que na verdade a gente teve a necessidade de definir que esse seria a palavra, vou botar como palavra geral, o termo que melhor poderia abarcar o nosso diálogo, mas a gente tem o apadrinhamento, a base que a gente está usando, vem de uma outra palavra, que aí para tradução a gente ficou nessa coisa, masculino, feminino, apadrinhamento. Sim, justamente. E tem uma questão linguística do português, né, aí no meio disso. Sim, então estamos usando, mas estamos botando algumas ressalvas referente ao tema. Então a gente não está se especificando usando apenas a posição, a postura patriarcal. Então vamos dar algo bem muito mais amplo que isso. Sim, com certeza. Ainda mais começando com o conceito, né, que vem do inglês, que é o fosterage, né? E aí tem muitas traduções para essa palavra e a gente começou a discutir, né, que muitas das traduções têm na verdade uma relação com o feminino e não com o masculino. Sim. Que aí a gente já começa o diálogo nessa pegada, a partir dessa definição, que seria da palavra que deu origem à discussão, o fosterage. Sim, que aí tem uma relação com, a gente pode traduzir para, na verdade tem vários tipos de tradução, né, que aí é o português, né, tem relação com a palavra lactação, adoção, só que aí, né, tem uma diferença aí da ideia de adoção que a gente tem na nossa sociedade atual, acolhimento, nutrição, cuidado. Então todas essas questões que estão muito mais associadas a um papel, não necessariamente a um papel exclusivamente, mas que é uma tendência, principalmente dentro do contexto que a gente está abordando, que é algo natural
de acolher, de nutrir e de cuidar, que é uma função materna. Sim, justamente. Então a gente vem com esse conceito do tema central, do tema inicial, que seria o apadrinhamento. Que aí a gente vai abordar ele em vários nichos, em vários aspectos, em vários âmbitos, para poder chegar a algumas ou várias ou nenhuma. Eu gosto da não resposta. Isso mesmo. Suscitar várias perguntas, questões. Afinal, né, cada um tem as suas próprias referências, seu olhar, então o objetivo é esse, né? Sim. É instigar esses olhares diferentes sobre uma questão cultural, religiosa, social, né, Sim. dentro do mundo celta, né, que é o Foster Age. Aqui a gente está falando dele como um apadrinhamento, como um acolhimento, mas ele tem várias questões, né, que a gente vai abordar, mitos, etc, né? Eu acho que a partir do conceito a gente pode pegar já começar com o link que você falou, que é a questão social e cultural. Sim. Que aí a gente pega um lado mais histórico da cultura, da civilização, e a gente consegue trazer uma base para o que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Sim. É importante entender, assim, que o foster age é diferente da adoção, né? O acolhimento, né? Em primeiro lugar, né? Pra gente entender o que é isso, antes da gente falar culturalmente. O acolhimento ou apadrinhamento, a criança que está sendo acolhida por uma outra família, ela continua sendo reconhecida como parte da família sanguínea, né? Na adoção é uma outra relação. Na adoção, a criança ela se torna parte da família dos pais adotivos. Sim. E isso juridicamente, né? Então é oficial que aquela criança ela não é mais filho daqueles pais anteriores, né? Os primeiros pais, mas sim da família que a adotou. Sim. E no acolhimento não. O acolhimento tem uma relação aí de alianças, né? Entre famílias. Principalmente pensando na cultura central do nosso diálogo aqui, que é a cultura celta, era uma prática comum. Sim. Em muitos grupos. Pode ser considerado uma prática pan-céltica. Sim. Não sei se esse termo está ultrapassado, mas eu estou falando ele. Define a ideia. Define melhor a ideia pra gente entender. Então, seria uma prática ao qual a criança, o indivíduo, teria uma fase de transição entre uma família e outra. Que está relacionada a tabus, a alianças clânicas, a aprender uma habilidade. Como você muito bem colocou na nossa conversa no Making Off. Sim. Que é um rito de passagem. Um rito de Porque passagem. a criança ela tinha uma idade que é entre X e Y que ela teria que passar por essa experiência. Ela teria que ter essa experiência para poder se construir e fazer e tomar uma posição, uma função dentro da comunidade, dentro da tribo. Então ela iria aprender uma arte, desenvolver uma arte. E também tem, por exemplo, entre os gauleses, historicamente você tem a questão daquele tabu, né? Que os pais não poderiam ver os filhos antes da maioridade, né? Então os filhos eram enviados para outra família ou para alguém que fosse, né, educar a criança por um determinado tempo, saía da casa e muitas vezes saía muito cedo, com meses ou então 2, 3 anos de idade, e ia ser educada nessa família e só depois, né, da maioridade que o pai poderia ver. Isso era um tabu social. Que é legal também a gente poder falar que essa prática comum ela é encontrada entre os gauleses, os gaélicos, os escoceses, os galeses, né, bretões. Então, assim, várias etnias, vários povos celtas praticavam, né? Então, quando a gente define como pan-céltico, a gente está falando disso, né?
Porque como a gente está falando dos celtas, a gente não, é diferente de falar de outras civilizações, que os celtas eram grupos que partilhavam de semelhanças. Eles não Uhum. eram um grupo Isso. uniforme, que todos tinham o mesmo padrão. Isso. Então, entre essas semelhanças, tinha essa prática na comunidade. Uhum. E essa prática poderia ter vários propósitos. Sim. Então, principalmente para fins políticos, Sociais. sociais, ofícios, que seria o Ofícios. aprendizado realmente de um novo ofício, e classe social, Sim. que isso poderia definir quais artes você poderia aprender. Se você é de uma classe mais nobre, você teria uma tendência aí para determinadas artes e Uhum. desenvolvê-las. Que esse interesse no apadrinhamento, ele poderia partir provavelmente de ambos os lados, sairia com benefícios dentro desse acordo. Desde evitar conflitos, porque o filho de uma família Y estaria na comunidade vizinha, Sim. seja na questão de fazer com que a determinada membro daquela família desenvolvesse uma habilidade que seria um diferencial, que seria muito importante para quando ele voltasse. E é importante também lembrar que essa prática do fosterage, ela está baseada na legislação, né? As leis Brehon, né, da Irlanda, a gente tem ali o acolhimento muito bem definido, né? A família que estava acolhendo estava sujeita a diversas penas se não cumprisse o acordo com a família de sangue, né, da criança. Então é muito importante entender essa parte também, né? No país de Gales a gente vai ter legislações de até divisões de terra, interesses em divisões de terra com a criança que foi acolhida. Uhum. Então é bem interessante que essa prática ela não tinha só, né, interesses numa habilidade, mas também interesses econômicos Que daquela daí, sociedade. pensando nessa questão, os dois lados sairiam vantajosos, porque, por Uhum. exemplo, o lado que estaria recebendo, ele teria que cuidar muito bem da criança para poder, qualquer evento ou qualquer situação, ele está isento de todas essas penas que ele poderia ter e, ao mesmo tempo, ele ter os seus direitos Sim, justamente. como um acolhedor daquela criança. Sim. A gente também tem muitos exemplos e mitos de como isso acontecia, Sim, que é algo que reforça essa prática. justamente. No Mabinogion, no História Britonum, a gente tem muitos exemplos, né? Como no quarto ramo do Mabinogion, que você tem o Liu sendo adotado, né? Acolhido, né? Pelo Gwydion, né? Sendo que ele era filho de Arianrhod, né? E o Gwydion faz tudo por ele, para a educação dele no mito, né? A gente vai ter também o Pryderi, que é o filho do Puil e da Rhinon, Uhum. né? Que aí a gente tem ele sendo raptado por um monstro do outro mundo. E aí ele é encontrado pelo Tiernon, né? E criado por ele e a esposa. Que no final das contas o Tiernon também recebe como padrinho, né? De Puyo, ele recebe vários privilégios, né? Porque ele era o padrinho do príncipe de Dyfed. Uhum. Nas sagas irlandesas a gente pode ter o próprio Lu pelo Manana. Sim, Eu agora associo muito também a questão do Crulin com a sua treinadora, a que ele ensinou a arte da batalha. Ele sim, foi aprender um ofício com ela, então isso passou um tempo, um treinamento, até conseguir desenvolver e se tornar apto e finalizar o seu treinamento. Então isso também se encaixa dentro desses padrões. sim, Então a gente tem fatores que vão reforçando essa prática, que acaba que como o mito ele tem as influências e é um espelho, digamos assim, da construção social, de valores sociais sim. também, Uhum. a gente vem com isso para reforçar. A gente tem a própria história também do rei Arthur, né? Uhum. Que aí a gente tem o Merlin como esse. A gente coloca o Merlin como
um bardo, um druida, né? Uma pessoa de muita sabedoria. E que o Arthur, ele é criado pelo Merlin também nas histórias, né? Sim. Ele é levado a ter uma educação com esse mago, né? Para então se tornar um rei, né? Então tem toda essa situação. E também está ali localizado na região do País de Gales. E aí a gente pode pegar todos aqueles contos, né? Tomar para a gente pensar os contos medievais das fadas madrinhas, né? O que são as fadas madrinhas? Sim. Né? São essas figuras de um outro mundo, né? O povo do Xi, que justamente acolhem uma criança, né? Abençoam, amaldiçoam essa criança para ter ali uma relação com ela sagrada, espiritual. Sim, a gente está indo muito pela questão o simbolismo desse ato Sim. de acolher. Então a gente está indo muito pro lado, a gente foi pro lado social, entre famílias, o lado mitológico, entre divindades e heróis, que não impede que os seres encantados, o povo do Xi, tenha as mesmas práticas com os seres humanos, suas relações com os seres humanos. Dessa questão da mitologia, a gente vai ter vários pontos, vários tópicos que a gente consegue ter esse... E vários exemplos e culturas, né? Sim. Várias mitologias, porque aqui a gente citou algumas, né? Esse acolhimento e apadrinhamento, a gente falou de algo mais a um nível, digamos que, entre famílias. Sim. Mas a gente vê hoje muito comum que é a prática do patronato, que no caso você tem um deus ou uma deusa, um patrono ou uma matrona, Sim. que também se encaixa dentro das definições que seria do acolhimento, do cuidado, todos esses significados que a gente vem dando no nosso diálogo. Sim, justamente. E aí a gente tem diversas culturas, né, pelo mundo, que isso já está muito bem definido, né? Eu acho que a nossa curiosidade sobre, né, minha e sua, Joab, sobre o apadrinhamento, se deu justamente porque a grande pergunta é como que isso se define dentro do druidismo e reconstrucionismo celta, né? Como que isso pode ser pensado por nós nas nossas espiritualidades célticas, né? Nos dias de hoje. A gente pegou agora, até então a gente só dialogou sobre os mitos, que são textos antigos, sobre essa análise, essa viagem sobre a cultura e a sociedade, a organização social, mas que hoje em dia a gente tem outras realidades, outro sistema, outra dinâmica. Sim. E para mim, esse apadrinhamento, essa visão que eu vejo muito mais nos gregos e que seria a questão de um deus patrono, de uma deusa matrona, que seria essa que vai reger, que vai proteger, que vai ser a... Hoje em dia é muito mais comum, porque a gente tem muitas vezes práticas solitárias, mesmo em grupos, tem a questão de afinidade com determinadas divindades. Sim. Assim como era essa afinidade em clãs, em tribos, em cidades-estado, que tinha, né, uma divindade ali até mesmo como base. Familiar a gente pode ter essas variações. Sim. Como a gente tem muitas caixinhas, digamos assim, eu acho que naquela época não tinha uma preocupação em definições específicas de determinadas categorias, não em todas que hoje a gente se debruça sobre elas. Sim. Que dentro dessas práticas, para mim, as fronteiras que vão entre o culto politeísta, que são dessas sociedades que a gente está falando, em especial a céltica, que vai ter algumas variações que algumas nuances podem fazer com que essas fronteiras se entrelacem. Que seria a questão, por exemplo, do duoteísmo. Que aí o duoteísmo seria a questão de você ter duas divindades, com a frequência a gente está muito assimilado à prática wicana, que seria o deus e a deusa, o deus como sendo a face dos deuses, de todos os deuses, e a deusa com as faces das deusas. Sim. E ter essas duas, não seriam polaridades, mas que se complementam. Sim, como um pai e uma mãe, né? Um pai, uma mãe, um filho e uma mãe, consorte e a sua esposa. E ao mesmo tempo
a gente tem uma outra situação que seria do enoteísmo, que quando chega a um ponto, por exemplo, de que essa devoção, vou colocar dessa forma, que hoje em dia a Sim. gente consegue identificar dessa forma, ela chega a um patamar que você fica praticamente direcionado sua devoção, seu culto apenas a uma divindade daquele panteão, não tendo nenhum tipo de relação com as outras, e isso exclui a definição de politeísmo, Sim. que é a relação com várias divindades. Não quer dizer que você tem que ter uma relação com todas elas a todo momento, em todas as circunstâncias, mas que a sua devoção, a sua afinidade com uma em especial não deve excluir as demais. Isso é o que a gente consegue definir como o politeísmo e o enoteísmo. Que eu vejo hoje em dia que é algo muito sucinto, muito delicado, às vezes, de conseguir chegar a essas questões, essas fronteiras e refletir sobre essas questões. Muitas vezes é simplesmente espontânea, natural, só vai. Afinidade, tá rolando uma interação, tá rolando uma aproximação, então vamos lá, vamos nos aproximar mais, vamos nos tornar mais íntimos. É interessante aquilo que você estava falando, né? Agora antes, né, da gente. Você estava falando sobre a questão dos ciclos, né? Ou fluxos, Sim. né? Porque uma divindade, ela não. Você pode entrar em contato com uma divindade num período da sua vida, num momento específico, ou num ritual, ou num momento do dia, ou então por um bom período da sua vida, né? Então a gente vai ter ciclos para cumprir, né, dentro dessa relação com a divindade. Então não é simplesmente uma coisa fechada, engessada, né? E a gente pode. Eu me vejo dessa forma, né? Eu vejo muitas pessoas nas espiritualidades célticas, né? Vamos colocar dessa forma, se dedicando a panteão, né? Tem um panteão gaélico, tem um panteão britônico, galês, né? Gaulês e assim por diante. E as pessoas têm afinidade, né? Então aqui a gente traz também essa afinidade com uma família espiritual, né? Esse panteão, ela é uma família espiritual, como Isso se define muito fosse bem. o primo, o tio, como você tinha comentado anteriormente também, achei bem interessante. Isso define muito bem, porque embora a gente tenha a nossa família, a gente fazendo essa associação, a gente não interage com todos da mesma forma. Sim, A gente tem alguns que a gente prefere para brincar, outras a gente prefere para coisas mais sérias, outras a gente só entra em contato quando realmente precisa a coisa sair do controle. Então são interações diferentes, e eu acho que eu realmente enxergo um panteão como uma grande família, que não sim, necessariamente você vai interagir com todos de forma igual, assim como eles não são iguais, então a gente não tem que interagir com todos da mesma forma, tem que entender as necessidades e o ritmo, sim. o jeito de cada um para você saber chegar, saber conversar. Alguns você vai ser totalmente informal, outros você vai necessitar de algo mais polido, algo mais sério para poder ter esse tipo de aproximação. Sim. E é isso, são primos, são tios, é uma família. Sim. Então não tem essa. E como você falou das fases, a questão da gente mesmo ter fases das nossas vidas e determinados membros da família conseguem contribuir em fases específicas. Sim. Seja alguns na infância, com a parte de recriação e aquele aprendizado mais básico de construção, outro com os estudos, depois um pouquinho mais na adolescência. E aqueles que só vão entrar na sua vida quando você vai ser para abrir os caminhos do trabalho, desenvolver algum tipo de habilidade, esse tipo de coisa. É importante aqui também ponderar, né, que a gente está tomando essas divindades sob um ponto de vista pagão, né, politeísta também. Essas divindades têm características, linguagens, né, formas de ser cada uma, né, individual uma da outra. E é interessante também a gente pensar fora da casinha do cristianismo, porque nós, né, eu acredito que a maior parte de todos nós neopagãos, das mais diversas denominações como aqui foi colocado, né, a gente foi criado dentro de uma cultura judaico-cristã. E a nossa relação com a divindade, muitas vezes dentro dessa cultura judaico-cristã, é muito longínqua, ela não é humana, né?
na maior parte das vezes ela não é humana, é uma figura extra-humana. Aham. E aí aqui a gente está tomando essas figuras como elas são pintadas, né, nos mitos, como elas são ali descritas. E elas têm atos extremamente humanos. Elas têm habilidades fenomenais, maravilhosas, mas elas são humanas. E eu acho isso muito interessante dentro das nossas crenças, que os nossos deuses se aproximam de nós, né? Então é importante a gente entender aqui também isso, porque às vezes a pessoa que está escutando aí do outro lado vai ficar, mas como assim, né? Vocês estão falando que como se fossem humanos. Sim, a gente está relacionando questões humanas com as divindades. E você falando nisso, a primeira coisa que eu refleti, eu tenho duas criaturinhas. Sim, Dois gatos. lindíssimos. E quando eu vejo muitas vezes a interação que as pessoas têm, por exemplo, eu vou não associando deuses a pets, mas Sim. a gente tenta humanizar, tipo, que, por Uhum. exemplo, alguma determinada Entendi. expressão ou comportamento dele, a gente lê como algo, uma ação humana, então a gente decodifica isso dessa forma. Da mesma forma que eu vejo do que você falou sobre a questão da humanização dos deuses, é a forma que a gente consegue ver, identificar essas mensagens e essas Sim. nuances para conseguir chegar a um nível de comunicação. Sim. Não quer dizer que eles estão físicos e a gente vai aqui apertar a mão e tipo... Sim, justamente. Não vamos... Mas Né? é isso, é a forma que a gente tem a parte de decodificar e de conseguir fazer a leitura dessas mensagens para poder conseguir chegar ao nível de aproximação, é fazer essa leitura dessas mensagens, disso tudo. E eu acho que isso é a forma que a gente consegue, e muitas vezes pode ser também que é a forma que eles conseguem fazer com que a gente entenda. Sim. Não, e indo até para um ponto de religião comparada, né, de estudos de religião, a religião, ela... Porque às vezes a gente separa, né? E eu acho que essa separação, na verdade, é dessa sociedade laica que nós vivemos hoje em dia. Porque se a gente voltar um tempinho aí atrás, não é muito, sociedade, religião, política, economia, tava tudo enraizado um no outro, tava tudo ali junto, entrelaçado numa grande árvore, né? E hoje que nós separamos as coisas e mesmo assim ainda misturamos, Sim. né, dentro da sociedade laica. Mas é importante entender que práticas religiosas estão relacionadas a práticas sociais, a práticas... Porque é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, a gente fazer essa comparação, né, também não está tão esdrúxula dentro de um olhar antropológico, histórico, pelo fato que elas se relacionam, e principalmente, sei lá, na Idade do Ferro, gente. Então, elas estão bem ligadinhas, né? Bem fundidas. Idade do Ferro, bem fundida, né? Religião, cultura, tudo misturado. Um pouquinho de fogo resolve tudo. Um pouquinho de fogo resolve tudo, é verdade. O que você tinha colocado sobre a questão de tipo, os fluxos, os tipos de relacionamento, como esses relacionamentos se dão, é realmente aquela questão de a gente ter essa família, vou colocar o panteão como sendo essa família, em determinadas fases ou em determinadas situações a gente se aproxima mais de um do que do outro. Sim. Alguns a gente se aproxima quando é questão de relacionamento, outra a gente se aproxima quando é a questão de financeiro, outra a gente se aproxima quando é questão de força, coragem, o conselho. Então são elementos diferentes dentro dessa família onde cada um vai agregar e vai oferecer algo diferente, de uma forma diferente. Sim, justamente. E esses relacionamentos também eles podem ter não só esses tipos de relacionamento, mas intensidades diferentes. Sim. Que isso vai ser de cada pessoa. Alguns a gente pode ter simplesmente aquele relacionamento mais monótono no sentido de linear, sem muitas alterações, mas muito mais longo, muito mais duradouro. Outros a gente pode ter uma relação muito intensa, mas rápida. Então isso é de acordo com... Não tem também, eu não vejo que tenha um padrão que isso vai ser... Cada um vai atuar numa fase da sua vida. Cada um vai atuar numa fase de uma pessoa diferente, numa fase diferente, com intensidade diferente.
que assim como eles não são os mesmos ou iguais, a gente também, cada um tem um ritmo diferente, uma necessidade diferente. Uma Sim, forma de lidar com as questões externas do nosso mundo também diferente. sim, justamente. Eu acho que também, claro, isso também no politeísmo, né? As divindades, elas têm também, vamos assim dizer, Atributos. especificidades, né? Ah, essa divindade é do amor. Então, as relações que nós vamos ter é relacionado Nossa, vai ficar muito redundante isso relacionado ao relacionamento. Mas é bem isso. Se a gente vai falar do nosso trabalho, não vai ser a divindade do amor, vai ser a divindade da abundância, do provento material, A não ser né? que você queira conquistar o seu chefe. Ah, justamente. Aí já é outra história, é verdade. Aí é outra história. Então, mas né, temos muitas possibilidades. Pois é. Adoro ser politeísta por causa disso. Ai, gente. Agora que a gente falando da questão dos tipos e essas variações de relacionamento, tem a questão também de afinidade. Sim. A gente for pensar na sociedade, por exemplo, é muito mais frequente e comum pessoas que têm uma tendência, uma função bélica dentro da sociedade se relacionarem com deuses da guerra, Sim. com deuses que vão complementar e lhe dar ainda mais daquilo que ele precisa para poder exercer a sua função, assim como pessoas que se direcionam ao estudo de ervas e o ofício de curandeiro ou curandeira. E isso está na mitologia. Sim, como a gente tinha citado, né, a Boudica ou Boudicea, né, que é a Andraste, né, que ela invocava ali no momento da guerra, né? Por quê? Porque ela era uma guerreira. Ela era uma rainha e uma guerreira, então ela invocava uma divindade para aquele momento, né? E que às vezes era só um momento, mas muitas vezes poderia ser a divindade relacionada à profissão dela, né? A habilidade dela enquanto rainha, enquanto deusa, né? Uma heroína da guerra, né? Sim. Agora, algo que eu acho que pode se problematizar um pouco mais, o que a gente vem falando agora. Com certeza. O que eu gosto. Vamos lá. O fato de ter uma nuance de que você está apadrinhando ou sendo apadrinhado. Isso relação devoto e divindade. Porque muitas vezes é você que está se aproximando ou você está sendo chamado a se aproximar. Porque, por exemplo, tem uma diferença aí. Se for levar em consideração a questão do foster age, que é a transição de uma família para outra, se aquela família você vai desenvolver uma arte da medicina e da cura, aquela família vai também ensinar a arte de devoção a deuses relacionados e divindades relacionadas àquele ofício. Então você não vai ter escolha, você vai ter que se aproximar daquele membro da família, digamos assim, daquela divindade. Então é você que vai estar chamando por ela, e não ela chamando por você. Sim. E eu acho que hoje em dia a gente, não sei qual seria a palavra, então não vou usar uma palavra para isso, mas por exemplo, é muito comum a gente ver essas divindades muito mais imponentes e poderosas, digamos assim, dentro daquele panteão, serem muito mais cultuadas do que as outras que são um pouco, tem participações mais amenas dentro da mitologia. Então é isso, a gente querendo se aproximar da divindade e tirar uma certa empoderamento pessoal dentro daquilo que a divindade oferece, o que ela tem, ou a gente está realmente sendo chamado, ou a gente está confundindo as coisas. É algo muito sutil, que não tem como dizer o que é isso ou o que é aquilo. É algo muito mais da própria pessoa se autoavaliar. Que é o que eu acho muito interessante, fazer com que as pessoas pensem sobre as suas próprias práticas. Não chegar alguém e dizer isso é assim, isso é assado, isso está certo, isso é errado. Eu acho que também tem uma relação aí do indivíduo, né? A gente estava falando da questão que há pessoas que fazem cultos individualmente, né? Eu, por exemplo, é um culto individual. E há pessoas que fazem cultos em grupo, né? Então, eu tenho certeza que o grupo influencia, né? Assim como um clã influenciaria uma pessoa a ter relações com determinadas divindades. Que às vezes não era uma divindade, nem se conhecia a divindade do outro clã, né? Porque eram clãs diferentes, né? Sim. E assim por diante. Então, eu acredito por esse ponto de vista.
Por exemplo, vou citar a minha prática. Eu comecei dentro do druidismo, influenciado tanto por leituras quanto por pessoas, né, grupos que eu me relacionei ao panteão gaélico, porque aqui no Brasil eu acho que os grupos eles estão bem fundamentados dentro desse panteão, né? É bem forte esse panteão. E aí quando a gente chega e fala que a gente está seguindo um panteão diferente, causa até um certo estranhamento, né? Pelo fato que existe um panteão mais forte, né? Mais pessoas alinhadas àquilo. E num primeiro momento, nada contra o panteão gaélico. Eu adoro todos os deuses do panteão gaélico. Como eu tinha comentado, né? Eu sinto uma força familiar no panteão galês. Mas não quer dizer que eu não possa me ligar ou religar, né, a questão da religião com divindades do panteão gaélico. Mas eu acredito que tem essa situação, que eu fui influenciado num primeiro momento pelo fato que, se você pega os nomes dos rituais, tá na referência irlandesa, né, da roda do ano. Os livros, na maior parte em português, são as divindades, né, da Irlanda. Então, o país de Gales, ou os gauleses, os bretões, etc., né? Tantos outros povos celtas com linguagens diferentes, muitas vezes a gente acaba não entrando em contato no primeiro momento, né? Sim. Então, assim, eu vejo que num primeiro momento eu fui influenciado por essa comunidade para entrar em contato com algo que foi extremamente positivo, mas num outro momento, quando eu tive um momento de reclusão, eu entendi aonde era a minha família. Então, assim, tem realmente uma diferença, né? Tem realmente uma diferença. E a gente tem que pensar mesmo se... Porque eu acredito que tem uma relação de eu, enquanto devoto, ter o interesse de buscar aquela divindade, né? Mas há também, muitas vezes, um chamamento daquela divindade. Sim. Vou colocar, por exemplo, a minha divindade, que é assim, muitas pessoas até sabem, né? Que é Blodeuid, quando tá no meu nome de caminho. Que quando eu comecei no caminho do druidismo moderno, Blodeuid me apareceu de forma muito forte, né? Como uma iniciadora desse caminho. O animal totêmico, as flores, né? Porque a gente também tem todo um simbolismo, né? Que foi oferecido dentro da mitologia. E ali naquele momento eu me senti extremamente identificado. E nesse momento eu nem sabia país de Gales, Irlanda, nada do tipo. Eu estava buscando uma conexão espiritual. E só foi depois de bastante tempo que eu entendi que essa deusa estava me abraçando mesmo. E foi num momento bem difícil da minha vida, né? Que aí ela me abraçou de vez e falou, vem aqui, porque sou eu que vou te abraçar mesmo, entendeu? Sou eu que vou fazer essa figura de você estar aqui no meu colo e eu vou te passar os meus mistérios, né? Então, assim, eu me senti chamado nesse momento, né? Num primeiro momento eu fui até ela, mas no segundo momento, né, que foi mais pra frente no meu caminho, eu me senti acolhido, realmente dentro dessa ideia do acolhimento, do apadrinhamento. Acolhido por ela como uma divindade materna mesmo, essa força materna. E é muito engraçado porque quando eu cheguei nessa fase, além de haver um estranhamento comigo, quando eu falava isso de forma pública, né, quando eu falava isso nos grupos, agora eu estou indo para um panteão galês, né, quero estudar esse panteão, as pessoas estranharam, ainda mais porque Blodeuid é uma deusa que não é muito cultuada, não é uma Brigitte, não é um Dagda, não é, sei lá, um Lug, né? E assim por diante. Então, era uma divindade estranha para a maioria das pessoas, né? E muita gente também chega julgando as divindades, né? Porque parece assim, eu acho que tem uma questão do cristianismo, né? Envolvido nisso aí. Vamos polemizar. Vamos polemizar, porque vamos pensar a nossa sociedade brasileira, criada, né, dentro dessa cultura católica, né, Virgem Maria, né? Aí você sai de uma igreja católica, por exemplo, vou colocar aqui, eu, por exemplo, fui católico, Sim. ok? Você sai de uma igreja católica e você vai para uma religião politeísta.
druidismo, né, reconstrucionismo celta. Aí você chega ali e que divindade vai aparecer com Ave Maria? Brigitte. Né? Que divindade vai aparecer com Deus, esse Deus Pai, né? Todo poderoso, amém? Dagda, o pai dela e assim por diante. Então você vai se aproximando das figuras. Aí você vai, eu era devoto, sei lá, de um santo assim, etc. Você vai começar a se aproximar de divindades que se assemelhavam também aquilo que você estava acostumado na outra crença. E aqui eu estou citando a Igreja Católica porque eu fui católico, então eu tenho experiência com isso. Né? Então também isso tem uma influência, que é a nossa cosmologia atual, que a gente está dentro dela também, dessa sociedade, né? Então, assim, é muito interessante. Aí quando você vai para Blodeuwedd no mito, né? As pessoas já traiu o marido por interesse, né? E aí ela tenta matar. Tenta não, né? Porque a ideia, o plano é matar o Liu pra ela ficar com o Gropnir. E aí ela fica ali dividida entre aquele amor, porque um cuidava dela, dava tudo de bom do melhor, e o outro era aquele amor selvagem, aquele amor, né, maravilhoso, lindo, né? E aí você tem ali duas figuras, e aí você tem interpretações diferentes, né? Ela é a senhora da primavera, e a primavera está sendo disputada pelo inverno, pelo verão, né? Tem várias questões mitológicas aí envolvidas no meio, só que a pessoa só olha o quê? Olha o mito e fala, traidora! Né? As flores, as corujas têm que ser endemonizadas. E aí, Blodeuwedd, ela vai se aproximar de uma figura como... Qual que é aquela figura bíblica? Que é a mulher que fica por cima, lá do início, lá do... que inclusive ela é identificada com a coruja também na... Calma, pera. Do cristianismo? No cristianismo, que tem a Eva, que é criada depois. Lilith. Tá. A Blodeuwedd é a Lilith. Mas você acha que eu, que saí de uma cultura cristã, vou querer cultuar a Lilith, que fica por cima? Né? Então, peraí, gente, né? Então, é muito interessante isso, porque essas duas facetas também estão em Blodeuwedd, né? Essa flor, essa beleza, essa lindeza, e a coruja, que é brava, né? Que é um animal do inverno, um animal uma ave de rapina, caça. Sim. Então, é muito mais fácil você buscar, eu acredito, né, sendo influenciado por essa cosmologia, por essa questão já dos grupos e das literaturas, você vai procurar divindades que são mais conhecidas. Quando é seu interesse. Né? Aí agora eu... Polemizamos. Porque aí eu amo vocês. Eu entro com duas questões, que por exemplo, a gente trabalhando tempo, isso se encaixa muito bem, por exemplo, nos dias atuais, esse tipo de contexto. Não que antes não tivesse essa questão de culturas e religiões diferentes sendo confrontadas e sendo relacionadas ou migrando entre si. Mas, por exemplo, como você colocou um pouco antes de começar a falar de Blodeuwedd, é a questão da... Se você nasce, por exemplo, a gente pode definir esse panteão ou os deuses que vão ter uma maior influência de uma determinada tribo pela sua organização, digamos assim. Então, uma tribo que tem seus vizinhos um relacionamento muito mais intenso, ele tem que ter investimento muito mais na sua população, na sua função bélica, que é para se proteger. Sim, com certeza. Então, uma tribo que é muito mais afastada e vive simplesmente do pastorio e do cultivo de plantas e animais, ele vai ter divindades relacionadas ao cultivo, à colheita, à soberania. Então, você nascer dentro de uma dessas tribos vai meio que lhe direcionar para um culto específico. Com certeza. Da mesma forma hoje, como você bem colocou a questão da cosmologia, você está dentro dos seus princípios, da sua construção como ser, as experiências que você foi tendo durante no seu desenvolvimento vão influenciar para que lado você vai pender, pelo menos. Sim. De início. E aí você pode se questionar, você pode se negar, você pode se jogar, você pode... Tem várias possibilidades que não tem um padrão.
de pessoa para pessoa. Uhum. E aí eu trago de novo a questão do que eu tinha colocado no começo. Sim. Que se você tá querendo, por exemplo, se complementar ou se potencializar, não, estou desenvolvendo uma habilidade X ou uma atividade X que eu preciso de determinada habilidade, determinadas potências, e eu vou buscar essa atividade porque ela vai me dar isso. Justamente. Uhum. Tem essa aproximação, que é algo válido. Não estou dizendo que não seja válido, por exemplo, é por interesse. Uhum. É uma interação entre duas pessoas. Entre divindade e devoto, Sim. e você conseguir desenvolver seu próprio ofício. Citando, eu acho que eu acho não, eu lembro que é dela mesmo, da Emma Restauor, né? Ela coloca uma relação de espírito para espírito, né? Sim. Porque aí dentro de uma visão religiosa nós somos uma alma, ainda dentro da visão druídica, né? Uma alma indestrutível, né? E aí você tem uma relação aí espiritual, né? De espírito para espírito. Sim, sim. Que aí acaba tendo essas aproximações que podem ser das mais variadas formas e das mais variadas intensidades também. E aqui a gente está falando também de um acolhimento relacionado às divindades. A gente até citou o povo do Xi também como isso, mas a gente pode parar para pensar também os ancestrais, porque com certeza, né, essas ancestralidades, e aí que a gente está falando dos 3 níveis de ancestralidade. A sanguínea, obviamente, né, a sua avó que faleceu poderá estar te protegendo. Sim. Mas, ou uma tia, ou um tio, etc, né? Mas aqui a gente está falando também da ancestralidade espiritual, que são todos esses druidas, bardos, óvates que vieram antes da gente, e a gente está falando aqui do druida lá da Idade do Ferro e do cara aqui do renascimento do druidismo, né? No mundo atual. Então todas essas pessoas, então às vezes quando você se sente afinado, né? Tendo uma afinidade com um ponto de vista dentro do druidismo, ou alguns autores, né, que às vezes já faleceram e são ancestrais desse caminho, tem tudo a ver. Sim. Tenho certeza comigo que tem a ver com um chamamento de proteção desses ancestrais que a gente precisa honrar também. E os ancestrais locais, que são os povos que viveram na região onde você vive. Com toda certeza eles também estão se comunicando com você e eles também te acolhem, assim como você deve honrá-los, né? Então aqui a gente está falando de vários níveis, né? Agora a gente já foi mais profundo ainda. Eita, nós! Você falou de acolhimento? Alguma coisa aqui falou no meu ouvido que eu tinha que falar dos ancestrais. Eles estavam aqui tipo, e nós? Você tá esquecendo! Você falou do acolhimento, mas a gente tá colocando muito aqui na questão do tipo, aquele que vai acolher, aquele que vai te cuidar, aquele que vai te proteger. Às vezes vai dar uns cascudos, uns petelecos. Sim! Assim como a gente tem vários tipos de relação, tipo aquele familiar que é mais rígido, que vai te repreender muito mais, e outro que vai ser totalmente liberal, a gente vai encontrar esses tipos de relacionamento também. Sim, com certeza. E antes... Uma coisa assim, nossa, não gosto de ter sido criado por esses pais que eu encarnei aqui junto, tudo mais, né? Então eu vou buscar uma divindade aqui, aí a divindade vai lá, pai, você também, e você vai ter que aprender também ali. Então, na verdade, né, tem tudo isso sim. O acolhimento, imagina, uma criança ser acolhida por uma outra família, né? Ela tinha que aprender essa arte. E você acha que não tinha algo rígido no meio disso também? A rejeição da criança. E outra situação, se essa família não cumprisse isso, ela poderia sofrer duras penas na legislação dessa sociedade, né? Da sociedade celtas, né? Que a gente citou. Então, assim, é óbvio que tinha uns petelecos de vez em quando, né? Já pegando esse gancho antes que eu esqueça, que eu fiquei segurando isso agora, e agora encaixa bem,
que quando você puxou agora para essa questão dessa relação e voltando a questão de uma criança ir para uma família para outra, eu fiquei pensando nas questões, nos tipos de relações que a gente pode ter. Por exemplo, Uhum. o devoto indo em direção à divindade, a Sim. divindade tendo um chamado sobre o devoto, Uhum. aí a gente está tendo um nível de um a um, digamos assim, Uhum. mas aí a gente tem um terceiro tipo de relacionamento que eu consigo pensar, que é o da divindade para com a comunidade. Por exemplo, Uhum. isso levando em consideração não a divindade que rege ou que protege aquela comunidade, aquela tribo, mas ainda mantendo a relação de apadrinhamento. Que, por Sim. exemplo, vamos pegar o Vati, por exemplo, Uhum. ele tem uma devoção, ele tem um laço com a divindade Y, e ele é o porta-voz para definir determinadas questões dentro da comunidade. Sim. Então, essa devoção, essa relação que ele tem com essa divindade, não implica apenas nas decisões ou no caminho dele. Vai Uhum. implicar no caminho e no direcionamento, nas questões da tribo, da comunidade, desse grupo. Então, para ver que muitas vezes a coisa vai muito mais além, os efeitos vão muito mais além. Sim. Eu acredito que essas relações que você pontuou, inclusive a terceira relação você que colocou, né? Porque eu pensei apenas as duas primeiras, né? Que é o devoto e a divindade e o devoto, né? E é interessante pensar também que essas relações elas têm uma troca, Sim. né? Isso é interessante também colocar que essa legislação havia troca de provento. Então, a família da criança, a família sanguínea, ela dava proventos também, ela pagava a família adotiva, né, a família de acolhimento. E essa família de acolhimento poderia ser um profissional mesmo. Por exemplo, na Irlanda era muito comum crianças serem acolhidas por olãs, né, por poetas que iam ensinar elas. E aí então a família, né, e que na poesia deveria ser uma arte muito nobre, não deveria ser uma coisa barata, Uhum. e que a família pagava esse olã para educar essa criança, assim como a relação do Arthur e do Merlin ali no História Britônia, né? Então, assim, havia um provento. Então, para a gente pensar essa relação humano, né, o devoto humano e a divindade, a gente faz oferendas, né? E o que que essa divindade oferece pra gente? Habilidades, potencialidades, que é o que a gente está comentando, Uhum. né? Daquele momento da nossa vida, ou então sobre as nossas profissões, etc. Né? Então, essa é a questão, é uma regência. Né? Eu acho que também essa relação está baseada numa regência. Até porque eu acho que se a gente lembrar um pouco da. Até a gente pega aí os filmes e mitos do mundo clássico, né? Que representam o mundo clássico, pega aí Troia, né? Por exemplo. Os deuses têm uma relação com o destino humano, né? Do nada eles mexem na gente e mudam o nosso destino ali no tabuleiro da Uhum. guerra, né? Então, isso pode acontecer, né? E aí é aquele momento que a gente fala, o que eu tô fazendo aqui? Pra onde que eu fui? Entende? Ou às vezes a gente fica rígido e não aceita aquele caminho que foi dado pra gente e fica ali no inverno congelado, né? E não aceita aquele caminho que está sendo passado pra gente também. Então eu acho que tem muito essa relação de a oferenda, Uhum. né? Que é o sacrifício que a gente oferece, é um presente, é um provento, né? E essa devolutiva com um conhecimento. Isso pode vir a partir de uma meditação, pode vir a partir de um sonho, de um mito, de um insight, né? Que a gente sabe que ocorrem, né? Eu acredito que eu ter escrito esse texto de apadrinhamento foi um insight, né?
uma coisa que veio para eu poder me explicar, porque esse texto aqui eu escrevi foi para me explicar. É muito legal a gente falar isso aqui também, tá? A gente tá falando sobre tudo isso daqui porque é uma curiosidade nossa. A gente tem poucas fontes sobre isso, né? No druidismo, no reconstrucionismo, espiritualidade celta. A gente tem pouca fonte sobre isso, a gente quer entender isso e fazer questionamentos em cima disso, né? Então eu acho que a gente também... Instigar, instigar, as pessoas a refletirem sobre o tema. Isso, que é muito importante a gente entender que a gente está parando aqui porque a gente está tendo essa relação e estamos tentando definir isso, construir isso, né? Para explicar, porque senão a gente fica alheio, né, a toda essa situação. E não é legal ficar alheio à situação. Você falou sobre a questão das divindades influenciarem e muitas vezes nos movimentarem dentro desse tabuleiro que é o mundo Adoro xadrez super celta, inclusive. A rainha mais poderosa, com licença. Adoro o jogo porque a rainha é a mais poderosa, gente. Quando eu ensinava xadrez para as minhas crianças, eu falava bem assim, ó, presta atenção, você tá vendo esse jogo aqui? O rei anda pra lá, pra cá, não tem poder nenhum, minha filha. Quem tem poder aqui é a rainha, ela sai pra tudo quanto é lado, quantas casas ela quiser. E se ela morrer, o jogo acabou, né? É bem isso. O jogo... Então você cuida da rainha também, né? Soberania da terra. Continua, desculpa, atrapalhei toda a conversa. Não, relaxa. Relaxa. O jogo da vida. Isso. A gente muitas vezes tenta tirar conclusões, isso eu tô falando da minha visão e pode ser que seja de outras pessoas, ou pode ser de outras pessoas que não tenham refletido sobre a questão e elas se identifiquem ou não com a minha fala. Da gente usar essas atuações das divindades nas nossas vidas de forma boa, ruim. Isso de acordo com as nossas conclusões, nossos conceitos de o que é bom ou ruim pra gente. Porque entre a gente, humanos, entre eu e você, por exemplo, a gente vai ter conceitos de coisas que pra você é legal, pra você é bom, pra mim não é bom. Sim. Então, isso muito mais levando a um nível de seres em outro patamar, com outra vibração, com outra intensidade, com outro desenvolvimento. E quando você falou de que elas influenciam, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a questão quando a lavadeira, a Banshee. Ela, sim. que pode ser pra mim uma das faces, uma das atuações da Morrigan dentro das várias outras que ela tem na batalha, dentro o pré, durante e pós. Sim, verdade. Isso pode ser simplesmente aqueles apadrinhados dela que eu disse, hoje esses daqui não vão estar mais nesse plano, deixa eu trazer eles pra esse outro aqui. Sim. Isso é bom, isso é ruim, pra quem? Pra quem? Em que momento isso pode ser bom ou pode ser ruim? Pode ser ruim, sei lá, a morte pode ser dolorosa, pode ser um sofrimento, mas pra onde ela lhe jogou pode ser uma recompensa. Então, pra quem? Como conseguir ter essa leitura? Não tem. Só vai. Se joga. Justamente. Aceita, melhor. Aceita, bem isso. Aceita que dói bem. É bem isso. Eu vejo muito isso. Entra na questão, né? A gente pode receber um puxão de orelha de uma divindade. A divindade poderá nos frustrar. Assim como ela poderá nos ensinar uma habilidade. Ela nos acolherá como uma mãe, um pai, uma figura ali familiar num momento difícil, mas também ela não vai ficar ali nos fazendo muito interessante, não vai ficar fazendo a gente de vítima, ainda mais quando nós estamos lidando com divindades que vieram de um povo extremamente belicoso, de um povo que não se fez de vítima, né, como os celtas, porque se você pega para pensar a coragem desses guerreiros no campo de batalha, né? Não tendo medo de morrer,
como é citado pelos romanos, que os romanos ficavam ali se tremendo, porque como assim? Eles não têm medo, né? Então, imagina as divindades que estavam por trás dessa coragem deles, né? E aí, agora você me trouxe um outro estalo, que é a gente tá se relacionando com um culto que não é da nossa origem, tipo, nós ocidentais, aqui, América do Sul, Sim, quando a gente foi instruído a determinados padrões de pensamento, quando você falou, por exemplo, nessa questão deles não terem medo da morte. A gente é tido como a morte sim. é um castigo, é um... A gente é instruído Hoje dessa eu tava forma. no avião, falei, gente, se isso aqui cair, tudo bem, não vou fazer minha dança circular, não vou fazer minha palestra, tá? Não vou fazer esse podcast, mas tá tudo bem. Estamos aqui. Estamos aqui. Mas realmente, nossa cultura instrui a gente a ter medo da morte. Você me fez pensar dessa forma. Que se a gente está Até cultuando da velhice, divindades né? que vêm... Porque Nossa. poder envelhecer não pode nessa sociedade Não. capitalista ocidental. Rugas pra que te quero. Aí a gente fica com esse conflito, pelo menos eu agora fico com esse conflito, deixo esse conflito como presente para as pessoas agora. Espero que tenha atingido. De que a gente muitas vezes chega na cultura, acha algo que nos atrai e simplesmente a gente não reflete sobre essas questões. Porque quando nos atrai e é confortável, a gente se acomoda. Sim. Então a gente não precisa refletir sobre as coisas. Não. A gente tem que ser instigado para isso. A gente tem que ser e muitas vezes o próprio diálogo com pontos de vista diferentes que a gente faz aqui, está fazendo aqui, faz com que a gente tenha estalos que a gente não teria refletindo sobre o tema sozinho. Sim. Que sofrimento que eu tenho quando eu reflito sozinho. Eu tô amando refletir com outra pessoa, gente. É sério, nossa. Porque é bem isso mesmo. É bem real essa situação. E a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? Que é muito difícil às vezes. O que é muito difícil, até porque nós estamos condicionados dentro dessa cultura, né? E aí a gente entra numa coisa muito profunda, né? Que é essa macrocultura que também a gente precisa se relacionar com ela, porque afinal a gente está falando do nosso mundo religioso, né? Mas, e aí? Eu, por exemplo, que sou professor, estava até conversando com você, né, antes do podcast. Eu que sou professor, quando eu estou em sala de aula, eu estou pedindo o auxílio dos meus deuses? Ou eu estou cumprindo aquela função porque ela é simplesmente mundana, profana? Aí eu vou pegar numa outra tecla que foi comentada em um outro episódio, que é a questão do ser e estar. Eu sou religioso ou eu estou religioso? Eu cultuo ou estou cultuando? Tipo, é um botãozinho que liga e desliga. É contínuo, o tempo não para, o mundo não para. Então eu acho que isso... O tempo não para. Da mesma forma que a gente tem essas relações com essas várias divindades em lugares, em situações diferentes. Eu entrei no banheiro... Também. Também, ora. Eu entrei no meu quarto, entrei na minha cozinha, eu posso me remeter a divindades diferentes que vão me ajudar dentro daquele ambiente, ou daquilo que eu faço naqueles ambientes. Da mesma forma que não tem uma questão que eu sou ou não sou. Eu sou. Eu tenho mais proximidade, menos proximidade, mais interação e menos interação. Mas é algo que, tipo, não é algo que rompe ali. Sim. Mas é importante pensar pelo fato que muitas vezes isso não é culpa de ninguém, sabe? Não é culpa nossa. É por todo esse sistema que nós vivemos, essa estrutura, né? Que nós vivemos. Muitas vezes nós nos pensamos dessa forma, inclusive até mesmo outras práticas, né? Por exemplo, eu vou na meditação
e aquele momento é espiritual pra mim, Uhum. né? Então, assim, eu tô com... Que é o que acontece, né? A pessoa vai lá fazer yoga, linda, maravilhosa, equilibrou todos os chakras dela. Mas, justamente, mas chega no porteiro e dá um tapa no porteiro, né? Xinga as pessoas, né? A pessoa vai... Oh, desculpa. A pessoa vai no templo religioso dela, mas ela tá sendo preconceituosa, né? Isso tá imbuído em todos os ambientes, não é só nas nossas crenças. Então, às vezes eu vejo isso também entre nós, que a gente vai pro nosso ritual, cria uma bolha, né? Então, estamos ali, construímos todas as relações, aí saímos de lá, não, lavar a louça, não, fazer isso, não sei, e não leva esses valores, né, que a gente tanto fala pro dia a dia. E aí você falando sobre isso, no apadrinhamento, por exemplo, nessa questão de Essa patrono e reflexão. matrona, Tapa na minha cara. ó, veio uma alta reflexão aí. Tapa na minha cara, tá vendo? Você me fez pensar agora num ponto que você falando dessa questão de ambientes, as pessoas atuarem de formas diferentes, as pessoas se condicionarem a terem determinados posicionamentos. Muitas vezes, eu não estou dizendo que não tem esse tipo de posicionamento, sim, mas podem variar e podem ter diversas ressignificações e diversas abordagens. Sim. Eu me condicionar a ter um determinado perfil porque eu cultuo determinada divindade. Eu cultuo Morgan, então eu tenho que ser gótico. Tenho que ser dark. Eu tenho que ser perverso. Não! Justamente, meu Deus, eu trago todo mundo, gente, socorro. Não, As pessoas que eu peguei não escutam isso. Eu tô fazendo esse tipo de analogia porque pra mim seria mais prático e mais explícito, assim, realmente sem Aí jogar... fica muita coisa parece o signo, né? Hoje em dia, né? Sim. Sou aparento, eu sou assim, me aceita. Não, eu sou devoto do Ogma, do Orma, então eu tenho que ser disciplinado, eloquente. São questões que você pode desenvolver determinadas habilidades ou buscar por determinadas habilidades. Sim. Não quer dizer que você vai ter a personalidade daquela divindade. Justamente. Você não vai ser aquela divindade. Sim, com certeza. E Aí quando quando o seu culto, ou muitas vezes tentam colocar como a divindade, influenciasse, interferisse na sua... no seu... no que você expressa ao externo, no sentido físico também. eu acho interessante também pontuar que na cultura celta os nossos deuses eles são muito multifacetados, né? A gente às vezes pensa esses deuses como se fosse um bloquinho, mas não é bem assim. A própria Blodeuid, né? Esse bloquinho a traidora. Mas a Blodeuid foi criada por 9 flores e pra mim essas 9 flores têm 9 potencialidades diferentes, são 9 faces, né, dela. Porque ela é a face das flores. O nome dela significa isso. O rosto de flor, o rosto das flores. Então, assim, são personalidades diferentes. Quando ela é a personalidade da Prímula é uma coisa, quando ela é a rainha do prado é outra, e quando ela é a flor do carvalho é outra coisa. Assim como a gente pode pegar a Brigitte, que são 3 faces, né? E aí, né, a ferreira, a médica e a poetisa são faces diferentes. Então, você vai se dedicar a Brigitte e quer dizer que você tem que ser médico, poeta e ainda ferreiro? Não. E às vezes ela vai te oferecer uma outra habilidade, ela tá ali para te oferecer um outro insight, não é não é assim, né, gente? E muitas vezes ela pode ser só pode ser um contato de preparação para uma outra situação, Sim. não para agora. E aí, eu fiquei refletindo sobre Ou ela quanto você estava falando. Essa entidade é uma... ela é nossa, parece abridor de lata, né? Mas não é isso. Ela faz a abertura dos portais, né? Ela abre você para aquele panteão. Ela abre você... É como uma família. Ela vai te apresentar: oi, gente, ó, esse aqui é meu sobrinho. Entendeu? E aí você vai... Ou então, oi fulano, esse daqui é o tio Cláudio. Isso, esse é o tio Cláudio. Adorei.
Bem assim. Então, ela tava te preparando, ela te aproximou do tio Cláudio. Essas várias possibilidades que às vezes a gente não se instiga, a gente não se questiona sobre. Sim. E aí, eu tava pensando aqui que essa questão esse fato da gente não se questionar e pensar na divindade ou nas divindades como essa é a da guerra, essa é a da cura, essa é a da, sei lá, da arte de moldar o ferro. Eu creio que se parar e pensar um pouquinho, se a gente está lidando com seres tão evoluídos, seria muito simplório encaixar eles com apenas um atributo, com uma única habilidade, digamos assim. Sim. Realmente. A coisa é muito mais complexa do que às vezes a gente se condiciona E que a pensar passaram sobre. milhares de anos e eles não mudaram nada. Eles vão ficar lá, engessado, cristalizado para todo sempre daquela maneira. Será mesmo? Eu acho que aí fica a questão da gente. Aí a gente tá na fase que está instigando, literalmente Sim. trazendo questionamentos para. E até porque eu acredito que aí a gente pode até trazer uma questão histórica, mitológica. Essas divindades mudaram, porque essa mitologia que está chegando pra gente, ela foi compilada por monges cristãos. Então elas estão imbuídas, elas estão cheias de valores cristãos. Porque a Bloodwind, pra mim, é a soberania da Terra. Só que isso não cabia dentro da sociedade patriarcal, né? Essa deusa que concilia a partir da amizade das coxas, né? Ela não tá ali, não pode, porque tem que procriar com um homem só, porque com um homem só você vai saber qual que é o filho de quem que é. Então era necessário pintar ela como traidora, né? Como uma coisa negativa. Mas se você voltar para as sociedades lá da Idade do Ferro, essas grandes rainhas, elas se casavam com vários reis para ter alianças com várias clãs. Então a Bloodwind está representando isso. Ela queria casar com outro rei também, ou ela queria ter relação com outros para ter uma aliança de terras, etc e tal, bélica, né? Nesse pensamento, tirando toda essa carga, mas tem uma carga cristã em cima do Mabinogion. Muito mais, se a gente pegar em consideração as pessoas que têm acesso, vamos lá, aos textos em português desses mitos. Sim. Que aí vem alguém que não tem nenhum tipo de relação com essa cultura transcrevendo, com uma visão de uma cultura também totalmente cheia de tabus, onde foi transcrito numa língua que não é a nossa, que a gente está tendo acesso, que foi traduzido para nossa. Então, quantas interferências, quantas mudanças tiveram até esse texto chegar até a gente? Pois é. E aí entra a questão, se a gente está querendo se aproximar de fulaninho, não é legal a gente saber, por exemplo, do que ele gosta, do que ele não gosta, o que agrada, o que não agrada, quem ele quer perto, quem ele não quer. Acho que se a gente se dispõe a ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação, intimidade, a gente tem que se preocupar com o outro. Assim como você tem alguém que você tem um carinho e você não quer desapontar, você não quer magoar. Então acho que esse é um caminho para um relacionamento. Aí a gente pega o tema de apadrinhamento, mas um relacionamento geral que não é algo você se relacionando consigo mesmo, tem uma outra coisa envolvida. Então você tem que ter esse amparo, essa visão do outro. E eu quero polemizar mais ainda agora. Vai. Olha só a loucura. Porque que tipo de apadrinhamento vai ser esse? Porque a gente sabe que na mitologia essas divindades também poderiam ter um relacionamento afetivo com a gente. Você já parou pra pensar nisso? Porque assim, uma coisa é o apadrinhamento que a gente tá comentando, que é um pai, uma mãe, um tio, alguma coisa. Mas e as divindades que elas se relacionavam com humanos? Tinham filhos com humanos, né? A gente tem que parar pra pensar essas divindades também, porque elas não se relacionam com a gente como um pai e uma mãe. Elas podem até se relacionar dessa forma, mas muitas vezes elas querem algo mais. É o que eu tava pensando quando, por exemplo, quando a divindade, isso de forma, a gente pegando de uma forma mais, aconteceu dessa forma. A divindade que se aproximou do indivíduo,
tem que ter um interesse, tem que ter um Sim. instiga, tem que ter um motivo para que isso acontecesse. Então, inclusive, são coisas que a gente pode não ter respostas e as respostas ficam abertas. Sim, é que Então, a gente tipo, tá jogando no ar. Tipo, são casos que a gente não tem como dizer, dentro desse contexto as coisas funcionam dessa forma. Porque não vai ser isso, não tem essa resposta montada, esse padrão. E que eu acho que dentro de algumas, principalmente dessa civilização em especial que a gente vem discutindo, que a gente tem muitas vezes em determinados conteúdos muito pouca informação, muito pouco material referente. Sim. Isso eu falo em todos, desde literatura, mitologia, arqueologia, história, todas as fontes possíveis e imagináveis. Sim. A gente não tem que se obrigar a ter uma resposta sobre a questão. Às vezes é um ponto que aquela sociedade simplesmente não tinha um peso ao nível de ter que refletir ou ter uma resposta sobre aquela questão. Eles simplesmente vivenciavam aquilo de uma forma natural, de uma forma espontânea às vezes. Sim, com certeza. E aí hoje a gente tem outras necessidades, outra dinâmica, outro tipo de vivência, e às vezes a gente quer buscar uma resposta que não existe. Esse é o que eu queria pontuar. Porque às vezes pode ver que, não, agora só estão jogando um monte de questões e problematizando a coisa toda. Mas a ideia é essa, é problematizar, é fazer com que as pessoas reflitam, fazer com que a gente veja não a resposta, mas as possibilidades de respostas. Sim, sim. É bem essa situação. Eu pontuei também pra gente, quem sabe, discutir, né? Como que isso poderia ocorrer também, assim, em alguns níveis assim, sociais, como formas, né? Eu pensei em 4 formas que a gente está aqui compartilhando nossos estudos, né? E a primeira, que seria a divindade se manifesta durante a vida do noviço, que é justamente essa questão dos ciclos, né? E aqui eu coloquei noviço como uma pessoa devota, que a gente está falando devoto, mas é a mesma coisa, né? É que noviço seria uma pessoa que estaria sendo ensinada. E aqui é muito importante lembrar que a gente tinha falado que essas práticas eram ritos de passagem. Sim. Então, se filiar a uma divindade também é um rito de passagem. Eu acho importante a gente pensar por esse ponto de vista, porque eu acho que nós viemos para essa vida terrena, sagrada também, no sentido de experimentar, né? E ter um ensino. Explorar, justamente. E a gente amadurecer. Não é ficar criança para todo sempre, ficar aqui criancinha para todo sempre, né? Não, é para amadurecer. Então, a ideia mesmo do noviço é essa criança que ela vai amadurecer. Então, quando você passa por uma divindade, você amadurece naquilo lá, você se torna adulto naquele assunto. Porque a ideia é essa, você se tornar adulto para você poder estar ali páreo a páreo com aquela divindade, não, né? E aí uma segunda forma, né? O noviço é batizado em nome da divindade pelos pais humanos, que eu acho que era uma prática muito comum, né? E ela perdurou, né? Contanto que tem pessoas até hoje, né? Na nossa sociedade católica e tal, a gente tem essa questão, né? Vamos fazer o batismo da criança em nome do santo tal, sei lá, né? Pra proteção. Até se a gente levar em consideração o período antigo, se você nasce numa família que tem uma determinada função de devoção de uma divindade X, você ia carregar isso junto com... Você ia ser instruído a dar continuidade a essa relação. Sim, porque é a divindade do lar, a divindade matronal, né? As matronas e os patronos que a gente tava comentando. Sim. Tem isso. Então, é bem capaz que você tinha isso daqui. E que às vezes, né, essa divindade não gostava de você, né, lá nos mitos, nas histórias do mundo clássico. E aí ela, em vez de te ajudar, te atrapalhava a vida inteira. Por intermédio de sacerdotes, aí a terceira, né, por intermédio dos sacerdotes, o noviço é iniciado no caminho da divindade.
Eu vejo que os caminhos sagrados, né, os caminhos espirituais, eles também têm um mistério, né, por trás. O mito, na verdade, era uma forma de esconder o mistério, porque quem não compreendia aquele mito só lia, é uma historinha da carochinha, né? Ah, que legal. Mas os iniciados entendiam, né? Então, quando você entra em contato com a mitologia a partir de um sacerdote, a partir de um mistério religioso, que, né, vai estar ali imbuído de um sacerdote, de um ritual, né? Você passa a entender o que o cara tá falando e não é só uma história da carochinha. E aí você entra em contato com essa divindade. E o quarto seria: o noviço pode pedir o auxílio da divindade, que pode o apadrinhar mais tarde, né? Que é esse pedir o auxílio, né? E ali ser apadrinhado. Sim. Né? Ou não ser, Ou não porque sei. Não rolou. não rolou. Não bateu o santo. Não bateu o santo. Isso mesmo, não deu certo. Então, acho que aí a gente conseguiu abordar inúmeras possibilidades de temas, de possibilidades de relacionamento, de possibilidades de não relacionamento, de Sim. níveis de relacionamento. Então, é pra gente ter que não tem um padrão, não tem uma caixinha, não tem um molde que as coisas vão funcionar desse jeito. As coisas vão funcionar de um jeito. Isso a gente sabe. Isso a gente sabe, sim. Como vai ser é de cada um. Uhum. Assim como a gente às vezes tenta se aproximar de alguém e aquela pessoa simplesmente não dá brecha pra gente se aproximar, pode acontecer. Sim. Normal, é natural. Natural. São as relações. Então, eu acho que a gente pode deixar todas essas reflexões, e muitas vezes não respostas, mas que deixamos reflexões sobre o tema, que são muito válidos. Inclusive, deixar essa pulga da orelha, pra mim, conseguir deixar essa pulga atrás da orelha é tipo missão cumprida. Eu fiz a pessoa refletir sobre as suas próprias práticas, eu fiz a pessoa refletir sobre o seu caminho, eu fiz a pessoa se ressignificar, se remoldar, se transformar, se modificar. Sim. Que a gente só vai parar quando morrer, então. Isso nem assim, na verdade. Nem assim. Ainda vai levar tudo. Nossa. Porque Então, dizem que até as dívidas a gente leva lá nos textos clássicos, até as dívidas. Mas, meu Deus, vou levar até meus boletos, gente? Não! eu vou deixar na Serasa, não. Pois é, até a dívida. Quando voltar, ela já tem sido... ela cancelou, esqueceu. Então... Sim. Então é isso. A gente vem com todas essas reflexões e possibilidades. Eu gostaria de, antes de pedir uma recomendação de leitura, eu já recomendo o texto do Hugo, que vai estar na descrição. Obrigado. Obrigado. Eu não vou deixar ele fazer ele deixar o texto dele passar ou ele se auto-indicar. Eu vou fazer isso atropelando. Obrigado, gente, porque eu não gosto de fazer essas coisas, ficar me indicando, não, eu mesmo. Mas eu gostaria de saber se tem algum tipo de material, algum tipo de conteúdo, na verdade, que não necessariamente pode ser das mais variadas formas, que as pessoas consigam ter acesso a um pouco mais de informação sobre o tema, ou conseguir ampliar as suas reflexões sobre o tema. E se você tiver alguma indicação pra gente, vai ser muito válido, porque vai acrescentar e vai conseguir fazer com que as pessoas deem continuidade a isso que a gente acabou de conversar aqui. Inclusive os textos, aquilo que você tomou como referência para construir o seu texto, aquilo que lhe fez refletir e lhe instigou a criar esses conceitos, e fica aberto aí as possibilidades. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, antes de falar sobre isso. Foi muito positivo para mim essa conversa. Agora sim, é importante, eu vou relembrar que esse texto que o Job falou, que está no site Não Fique Pur, que significa nona potência em galês, é um texto que eu escrevi no sentido mesmo de me explicar. Eu precisava tentar me explicar o que eu estava sentindo, né? Então é importante dizer que eu leio e releio esse texto de vez em quando para tentar entender isso em mim.
E até questionar eu o que eu escrevi naquela época, claro. Você, acho que foi a questão de você tornar... Eu já tô questionando várias coisas aqui. Acho que foi você tornar visível aquilo que você só sentia. Sim, eu precisava colocar no papel. Isso mesmo, aqueles insights, aquelas meditações, eu precisava colocar no papel, né? Porque eu não encontrava as referências disso na nossa crença. Porque a nossa crença, o druidismo moderno, é uma crença com lacunas e a gente precisa aceitar isso. A roda do destino esmagou isso tudo e nós estamos crescendo para outros níveis. O Carvalho renasceu e ele tá crescendo de novo e é outro Carvalho, não é o mesmo Carvalho de lá, né? Então a gente tem que entender também por esse ponto de vista que a gente tem lacunas e que a gente tem que também tirar um pouco dos nossos preconceitos de às vezes não buscar essas lacunas em outras filosofias, em outras, vou dizer, outras religiões, outras culturas também, porque afinal, né, a cultura é fluida, que a gente estava até comentando, né, até citar um autor aqui maravilhoso para falar de cultura, brasileiro chamado Roque Laraia, que ele é um antropólogo maravilhoso, gente, que fala sobre a questão da cultura como uma coisa que muda, não é uma coisa que vai ficar ali num bloquinho e para todo sempre, né? Então, assim, a gente tirar um pouco esses nossos preconceitos, poder... Então, assim, primeira referência é essa. A gente precisa estar aberto. Porque foi um momento que eu estive aberto para poder explicar isso para mim mesmo, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, a minha colega que é de religião de matriz africana, ela tem isso muito bem definido. E eu não tenho. A pessoa que é da igreja católica também tá bem definida com isso. E eu não tenho. Como que eu vou explicar isso para as pessoas? Né? Porque, querendo ou não, as pessoas perguntam pra gente. Às vezes eu não falei de religião. Eu não citei nada religioso, mas as pessoas perguntam, mas qual que é a sua religião? Porque eu acho que tá na nossa cara já que a gente é esquisito, diferente. Então, assim, é uma coisa muito clara. Referências, assim, de textos, no meu texto tem as referências, eu não vou ficar lendo aqui, tem um monte de coisa, tem coisa em inglês, tem coisa em francês. Nossa, Hugo, você é multilingüe? Não sei falar nenhuma dessas línguas, não sei ler nada disso. Isso aqui é o Google Tradutor, tá? Vou dar uma dica pra vocês, tá? Porque às vezes a gente olha, eu particularmente, às vezes eu olho o texto de outras pessoas e falo, nossa senhora! Não, gente, não é bem isso, né? A gente usa também o Google Tradutor de vez em quando e assim, não quer dizer que eu li a obra inteira do cara aqui, né? Eu acho que é importante eu colocar isso também como uma referência para as pessoas, porque às vezes a pessoa fala, nossa, não tenho tempo para isso. Às vezes é um tema, o meu tema era o Fosterage. Eu queria entender isso. Então eu fui lá no capítulo onde falava isso, eu fui lá na parte Fosterage e vi o que eu queria, porque o resto do conteúdo do livro, lindo, maravilhoso, muito bom, mas não era o que eu queria naquele momento, tá? Então eu quero dizer isso porque às vezes a gente acha que né, a gente é incapaz de fazer alguma coisa ou outra, né? Então assim, tem vários textos, eu linkei os textos, então quando você entrar no meu texto, tá lá, tá o texto, tá escrito, acesse aqui, porque tem PDF, tem... eu não sei se existe, se alguém tirou, mas tá tudo lá, tá o linkzinho lá, tá linkado, tá? Acesse aqui em todos, tá? Então você pode entrar em contato, eles vão estar falando mesmo dessas questões culturais, né? Agora, essa questão mesmo da gente pensar a nossa liturgia, as nossas maneiras de pensar a cosmologia, é agora, é esse momento atual, é esses questionamentos que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou dizer que a terceira referência somos nós mesmos, as nossas experiências, né? E o que a gente passa e a gente colocar isso no papel, sabe? Observar os nossos sonhos, observar as nossas meditações, os insights, o que vem pra gente. E como a gente tem um determinado nível, uma carência de algumas informações e principalmente alguns conteúdos, eu acho que esses pontos que a base é muito vivencial, você compartilhar e conseguir
alguém Sim. que tenha mesmo afinidade com o conteúdo com você, não afinidade, mas se relaciona com o mesmo, com o mesmo panteão, com um panteão diferente, mas que tem uma mesma relação e você consegue ver a pessoa ter uma visão diferente da sua sobre aquele tema, isso vai fazer você ter outros estalos, tipo outras possibilidades. Sim, Nossa, se eu fizesse se eu com pegasse isso, certeza. mas fizesse desse jeito, no, dá umas ideias interessantes. E como você falou na sua referência, eu acho que como a gente está lidando com uma cultura em específico, eu acho que o começo de tudo é você conhecer essa cultura. Sim, Se você vai se relacionar com uma divindade em específica, você está vendo essa aproximação, vai conhecer, vai para os mitos. Então, se você conseguir entender sim, a base dessa organização e essa divindade, a sua participação nos mitos, essa aproximação vai ser muito é, mais fluida. Porque você não está lidando com um estranho esquisito, aquele que você sabe só tipo o nome e ele é o ferreiro, ele é a guerreiro, ela é a da chama. Não, você vai conhecer um pouco uhum. melhor, então você vai conseguir saber como se aproximar, saber o que oferecer, saber o que Sim, com certeza. E, para gerar esse e, e, relacionamento. e eu acho que os mitos, né, os mitos clássicos já vão oferecer essa relação do Foster Age, porque tá ali, os deuses estão fazendo isso um com o outro. É, e também eu acho legal a gente se instrumentalizar aí com autores. Se a gente vai pegar a mitologia, também temos que estudar um pouquinho autores que estejam relacionando a isso. Eu tenho certeza que hoje eu tenho uma leitura sobre isso porque li Joseph Campbell, porque li Mircea Eliade, né? E aí eu consigo olhar o mito e falar: ah, é isso que ele está falando pra mim, né? Então, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ser esse iniciado hoje em dia, né? De ter o mestre, o sacerdote que vai nos iniciar nos mistérios e a gente tem que ir atrás, tem que correr atrás, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse lido algumas coisas de mitologia comparada, alguns olhares e olhares diferentes, né? E também da antropologia, como Levi Strauss, né? Eu não teria esse olhar hoje. Eu sou É suspeito. toda uma construção, Aham. né? Não, não é uma coisa assim que surgiu do nada, né? Você ter o conhecimento, a base do conteúdo desse conhecimento e conseguir fazer com que tenha outras abordagens de fora e você conseguir relacionar Sim, isso dá vários links. Para mim, a antropologia favorece de forma absurda. Principalmente quando eu quero sim, trazer temas para a atualidade, discutir na atualidade, não discutir um tema na época X, porque aquilo você vai encontrar em livros, você vai ter historiadores, arqueólogos falando sobre aquilo. e acho muito interessante também a gente não só focar. Claro, a gente está falando aqui da sociedade celta, mas a gente estar aberto a histórias locais, seja lendas urbanas, lendas indígenas, né? O que que isso pode nos associar no dia a dia? Porque isso também faz parte das nossas identidades, né? Nossa realidade. Nossa realidade, né? Eu tenho isso por mim. Eu acho que eu escuto essa fala em muitos lugares e eu acredito que a gente tem que levar isso na nossa espiritualidade no Brasil, né? Honrar nossos ancestrais europeus, africanos e indígenas. Eu acho que aí tá um caminho importantíssimo Sim. da nossa terra, né? Para cura dessa terra, inclusive. Que eu acho que é uma das funções lá, né, do druida lá, curar a si mesmo, curar a comunidade, curar a terra, né? Então, com essa fala e fechando fechamos com essa fala. Passei o zíper. Não, é que melhor que isso a gente não vai. É melhor falar para definir como a gente vai conseguir evoluir Sim. dentro da nossa própria espiritualidade. Então gostaria de agradecer a todos, ao Hugo por ter topado, por ter participado e por essa conversa aqui maravilhosa. Obrigado, gente! Então, vocês que querem nos acompanhar e saber um pouco mais sobre o nosso projeto, sobre os nossos
episódios. Nos acompanhe no Instagram, @celtamaniacast. E para mais informações, dúvidas, celtamaniacast@gmail.com. Então ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.